Se você clicou nesse vídeo, eu preciso te explicar o que está acontecendo aqui. Então, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. 10 anos atrás, quando eu comecei a programar, eu tive dois problemas que quase custaram minha carreira. O primeiro, eu aprendia, mas eu não tinha a manha que o mercado precisa que um programador tenha. E dois, eu até praticava, mas eu não tinha a bagagem, a experiência que o mercado precisa que um programador tenha. Consequentemente, me sentia inseguro, em algumas situações desesperado, e em algumas situações até uma fraude. Hoje, 10 anos depois, eu decidi ajudar você a não passar pela mesma coisa. Então eu criei duas iniciativas. A primeira é esse canal. Aqui eu não vou apenas te ensinar a programar. Eu vou te ensinar a programar desenvolvendo a manha que o mercado precisa que você tenha. E a segunda é minha academia de programação. Lá você não vai só praticar a programação. Lá você vai praticar a programação desenvolvendo a bagagem que o mercado precisa que você tenha. Se você realmente quer ser um desenvolvedor, você precisa das duas coisas, de conhecimento e de experiência. E eu tô aqui para te oferecer as duas coisas. Beleza? Então se você quer adquirir conhecimento em programação, desenvolvendo a manha que o mercado quer que você tenha, precisa que você tenha, exige que você tenha, você se inscreve nesse canal e acompanha as aulas. E se você também quer adquirir experiência, quer desenvolver projetos, quer desenvolver um portfólio com as melhores práticas que o mercado exige, inclusive, você se matricula na minha academia de programação. É só clicar no link que está aí no comentário fixado, na descrição, no comentário fixado, acho que nos dois. Beleza? Comece a desenvolver sua experiência agora. Amanhã você vai querer ter começado ontem. Daqui um ano você vai querer ter começado um ano atrás. Então se matricula na minha academia de programação agora e começa a desenvolver projetos de verdade, do jeito que o mercado precisa e começa a construir através disso sua experiência. Show? Então agora que você sabe tudo isso, bora começar o nosso curso de Python. Vamos nessa! Primeira coisa que você precisa fazer para começar a programar em Python é ter um ambiente Python. Geralmente, em outros cursos, em outros conteúdos te ensinariam a instalar um ambiente local. Mas aqui a gente vai começar por um ambiente que você não precisa nem instalar, tá? É só você acessar jupyter.org, beleza? Jupyter.org, clicar em Try, depois em Jupyter Notebook. Isso aqui é basicamente um ambiente de desenvolvimento Python online. Você não precisa instalar absolutamente nada, não precisa entender de configuração de ambiente, não precisa entender nada por enquanto, beleza? É só você vir aqui em File, New, Notebook e você cria um novo arquivo em branco para você começar a desenvolver. Seleciona a opção Python aqui no kernel e você está pronto para começar a desenvolver em Python, beleza? Um demonstrativo aqui para você, se eu quiser escrever uma frase que em outros lugares te ensinariam a escrever Hello World, mas aqui, como quem manda sou eu, eu vou ensinar você a escrever a frase que eu sempre falo. É por isso que eu só fecho com robô. Esse aqui é o meu Hello World, tá? Então, ó, dá uma olhadinha, se der um Ctrl Enter, vai imprimir para você no console. Okay? Então é só um demonstrativo do ambiente, você vai entender como funciona tudo certinho, mas é assim que você pode começar a desenvolver em Python sem precisar de configurar ambiente, sem precisar entender nada sobre configuração de ambiente Python, tá? Você simplesmente acessa jupyter.org, até vou estar aqui para te mostrar, recapitulando, tá? Acessa jupyter.org, clique em Try, depois você, deixa eu fechar aqui, depois você desce até aqui, ó, Jupyter Notebook, show? E aí, para fechar, se for a primeira vez que está acessando, ele vai te perguntar qual é o kernel, você seleciona Python. E aí é só você clicar em File New Notebook, beleza? Só para você se familiarizar aqui, ó, no Jupyter Notebook, diferente de outras plataformas, você coloca todo o seu código dentro dessa areazinha aqui que chama célula, beleza? Então, todo o seu código, independente se vai ser um código de uma linha como o meu ou código de 100 linhas, você vai fazer aqui. E aí, a vantagem dessa plataforma, desse ambiente online, para você desenvolver em Python, é que você pode clicar aqui e adicionar várias células. Dessa forma, você consegue colocar vários blocos de códigos individuais, tá? E rodá-los individualmente. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, vamos usar o print, que é o comando básico, depois eu vou te ensinar como ele funciona, tá? Que é só um demonstrativo, fica tranquilo, se você não entende absolutamente nada de Python, a gente vai entrar detalhe por detalhe, beleza? Mas, só para você entender, se eu digitar o comando print e escrever uma frase aqui dentro, no caso é por isso que eu só fecho com robô, isso, eu tenho
o meu resultado final aqui, né? Ctrl Enter, ele já retorna. Mas eu posso executar, por exemplo, aqui eu quero fazer a mesma coisa, só que escrevendo através de variáveis, né? Então eu posso colocar frase 1. Fica tranquilo que depois eu vou te ensinar sobre variáveis, tá? A gente está só dando os primeiros passos aqui, só para você ver como funciona o Jupyter Notebook, que é um ambiente de desenvolvimento online. Beleza? Então eu posso colocar aqui, ó. É por isso que eu só fecho e colocar uma outra variável, frase 2 com robô. E aqui eu coloco, na verdade, concateno as duas frases. Fica tranquilo que eu vou te ensinar tudo isso aqui depois, beleza? Só pra você ver como funciona, olha só. Eu tenho aqui basicamente o mesmo resultado escrito de outra forma, beleza? Isso cada um em seu bloquinho de código. Show? E se eu quisesse fazer outro aqui ou outro, não quero mais, é só excluir aqui, ó. Tem uma lixeirinha. Beleza? Então, primeiros passos para você começar a programar em Python, coisa rápida, tá? Direto ao ponto, objetivo. Você já tem o seu ambiente Python configurado, digamos assim, sem crise, beleza? Abre jupyter.org, clica em Try, depois clica em Jupyter Notebook, arrastando um pouquinho para baixo. Vai abrir uma configuração, você abre um novo notebook zeradinho para você, vai perguntar qual ambiente você quer, seleciona Python e você tem isso aqui em menos de um minutinho, você já tem um ambiente Python 100% rodando para você. Muito bem, se você não quiser usar o Jupyter Notebook, você pode instalar o ambiente Python tranquilamente, tá? Eu iniciei aqui com o Jupyter Notebook para você ver como rapidamente você consegue iniciar seu desenvolvimento em Python. Mas se você quiser um ambiente local, um projeto local na sua máquina, configuradinho, para você desenvolver no seu notebook. Se você quer aquela telinha preta, sabe, bem sofisticada para você ter a sensação de que é um programador, aí sim você pode configurar um ambiente local e na verdade é o ideal mesmo para que você desenvolva, né, em dia a dia corporativo, quando você conseguir seu primeiro emprego em Python, você vai conseguir desenvolver isso em ambiente local e para isso você precisa configurar seu ambiente, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer é instalar Python. Então você vai entrar no Google, diretamente aqui no Google, e você vai procurar Python install, beleza? Vai clicar no primeiro link, download Python, e aqui quando você abrir o site do Python, você pode entrar direto nele, né? Se você quiser, python.org, e clicar em downloads. Entenda que ele vai entender qual é a sua máquina, ele vai detectar qual é a sua máquina, e ele vai te oferecer aqui a versão mais atual do Python. Beleza? Que é hoje aqui, que eu tô gravando, é 3.12.1. Quando você estiver vendo a aula, pode ser outra mais avançada. Mas eu recomendo que você sempre instale umas duas versõezinhas atrás, tá? Porque elas estão mais estáveis. Talvez a atual não seja não esteja tão estável, tá? Então eu recomendo que você venha no sistema operacional que você está usando. E aí você vê aqui uma um pouquinho mais antiga, tá? Então ao invés de 3.12, eu vou aqui escolher uma 3.10, tá? Uma forma legal de você também facilitar a sua vida na hora de instalar o Python é você verificar se essas versões elas possuem instaladores, tá? Então observa aqui, ó, 3.10.12, mas não tem o instalador aqui dentro. Essa aqui, ó, 3.11.4 já tem instalador, ó, Windows Installer, tá vendo? Isso aqui facilita porque na hora de instalar é só você clicar em avançar, basicamente. Fechou? Então eu vou procurar aqui, ó, Python 3.10 com instalador. Minha máquina eu sei que é 64-bit, então eu vou clicar aqui, ó, Download Installer 64-bit. Ele já iniciou o download aqui. A partir do momento que baixar, é só você clicar que ele começa a execução. Observa que ele já iniciou a tela de instalação para mim. Recomendo que você já clique aqui, tá, ó, em add python.exe to path. O que isso significa? Que você vai adicionar a linguagem Python, o interpretador Python, às suas variáveis de ambiente, beleza? Você fazendo isso, quando você utilizar a IDE, que eu vou te explicar daqui a pouco o que é, você não vai ter problemas para vincular o Python com ela, tá? Então pode selecionar sim essa opção.
e você pode clicar aqui em Install Now, beleza? Vai abrir uma telinha de verificação, não sei se você está vendo aí porque eu estou com 2 monitores, mas é só você clicar em Sim, beleza? E ele vai iniciar a instalação, e assim que ele finalizar a instalação, a gente vai dar seguimento. Isso aí, tá avançando aos pouquinhos, e já vai finalizar, é bem rapidinho, tá? Eu dei uma pausa aqui, mas não demora mais que 5 minutos não. Muito bem, então concluindo essa barra de progresso, a gente já tem a linguagem Python e o interpretador Python instalado na nossa máquina, tá? Daqui a pouco eu vou te explicar o que é cada uma dessas coisas, o que é a linguagem, o que é o interpretador. Você vai entender como que você dá comandos Python e sua máquina obedece, né? Para você que está chegando agora no mundo da programação, talvez isso pareça mágica, mas você vai entender como funciona, beleza? De qualquer forma, independente se você for usar um Jupyter Notebook, que eu ensinei agora há pouco, ou o ambiente Python local instalado na sua máquina, você vai precisar entender como funciona o processo de escrita de código e depois como que isso vira comandos computacionais, tá? Eu vou te explicar daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos nos ater à instalação. Então, finalizou a instalação, ok. Temos a linguagem Python instalada na nossa máquina. Quando você quiser validar isso, é muito simples. É só você abrir o seu terminal, né? Clica aí no seu botão iniciar do Windows, né? Que fica no cantinho aqui, e digita CMD, tá? Abre aí, ó, prompt de comando. Beleza? Vai abrir aquela telinha preta, padrão. Como você selecionou aquela opçãozinha, né, de adicionar as variáveis de ambiente, o seu Python tem que funcionar aqui, tá? Então, ó, Python, Enter, ele tem que falar que você tem uma versão do Python instalada. Opa, olha aqui, ó, versão 3.10.11, que eu acabei de instalar, beleza? Quer ter certeza que está funcionando? A partir do momento que você digita Python nessa sua telinha preta, teoricamente você já tem uma linguagem de programação rodando aqui, um interpretador para essa linguagem de programação, então ele já tem que obedecer comandos. Tá? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, print, entre aspas, é por isso que eu só fecho com robô, e fechar aspas e parênteses, ele tem que imprimir, olha só, imprimiu. Se eu digitar 1 mais 1, ele tem que dizer que é 2. Então, está funcionando. Isso significa que eu já tenho o interpretador da linguagem funcionando. Mas ainda falta uma coisinha, porque aqui nós temos a linguagem instalada, ok? O que nós queremos é um ambiente de desenvolvimento Python, né? Então, a linguagem de programação, o interpretador Python instalado, já permite que a gente programe, mas a gente vai desenvolver sistemas robustos, né? Você vai avançando aqui dentro do curso, você vai aprendendo muita coisa e você vai criando projetos cada vez maiores, né? Para isso você precisa de uma interface de desenvolvimento que você pode procurar e entender melhor sobre elas com o termo IDE. Uma IDE é uma interface de desenvolvimento. Basicamente é um programa que serve para você criar programas. É um programa que serve para você programar dentro dele. Beleza? Então, no caso, cada linguagem de programação tem algumas IDEs para ela. No caso da linguagem Python, eu uso o PyCharm, beleza? Então você vai jogar no Google novamente. Você vai digitar assim, ó, download PyCharm. Show? E aí você vai abrir esse primeiro link aqui, ó, da JetBrains, que é a empresa que criou o PyCharm. Cuidado, eu sei que seu dedinho nervoso já vai querer clicar aqui em download, não clique aqui, ok? Porque essa aqui é a versão professional. É a versão que daqui 30 dias vai te cobrar. E você não precisa dela porque você está estudando. E descendo aqui você tem uma versão totalmente gratuita, que é a versão Community. Tá? Então desça, não saia com o dedinho nervoso já clicando no primeiro download que você vê na sua frente. Desce aqui, clica aqui, ó, download. Beleza? E aí você vai baixar a sua interface. Aqui já iniciou meu download. Assim que ela finalizar o download, a gente vai iniciar a instalação. Beleza? Então vou dar pausa aqui no vídeo e a gente vai esperar o download ser concluído. Muito bem, o meu PyCharm foi baixado. Eu vou clicar aqui para a gente abrir a instalação dele. Tá clicando nele, ele vai carregar um pouquinho, vai iniciar a instalação. Novamente, para mim apareceu aqui uma tela de verificação, né? Eu estou clicando em sim, não sei se você está vendo, como eu falei, porque eu estou com 2 monitores, mas após a confirmação, vai perguntar aqui se você quer ir para o próximo passo, pode clicar em sim. No meu caso aqui, está aparecendo que eu já tenho um PyCharm instalado, porque eu realmente tenho, tá?
Então ele está dizendo, né, que eu preciso desinstalar. E eu posso clicar aqui para desinstalar. No seu caso é só você avançar e selecionar o lugar que você quer instalá-lo. Beleza? Então eu estou desinstalando o meu aqui. Apareceu uma telinha de desinstalação. Estou selecionando as opções. Estou desinstalando. Assim que ele terminar a desinstalação, ele vai iniciar a próxima, tá? Na sua, talvez não apareça isso. Na sua, talvez você só siga direto para o processo de instalação. É bem tranquilo, tá? Inclusive, esse é um parâmetro aí para ver se você vai ser um bom desenvolvedor. Se você precisa literalmente das instruções explícitas nos mínimos detalhes para você conseguir chegar no resultado para instalar um software, talvez você precise desenvolver um pouco mais conceitos de informática no geral antes de tentar programar, tá? Porque na programação, vira e mexe, você vai ter que se virar sozinho para achar soluções, tá? Aqui eu não vou ficar te iludindo nesse curso, por mais que ele seja básico para intermediário, eu não vou ficar te iludindo, eu vou falar a real, e a real é essa, tá? A minha tela aqui talvez seja diferente da sua se você nunca instalou um PyCharm, mas não é motivo para você não conseguir instalar o seu PyCharm. Inclusive talvez seja até um filtro para ver se você realmente está pronto para ser um programador. Ok? Então, acabei de dar um close aqui e ele já está falando, opa, agora você vai ter como instalar sim essa versão do PyCharm que você está tentando. Talvez aí para você já apareça essa tela aqui direto, tá? Então é só selecionar o lugar que você quer, para mim vai ser aqui mesmo, então eu vou clicar em Next. Beleza? Tem algumas opções aqui, principalmente aquela, né, de, quer atualizar a variável path, que é a sua variável de ambiente, eu quero sim. Por quê? Da mesma forma que eu abri aquela telinha preta, o terminal, para poder digitar comandos Python, dentro da minha interface de desenvolvimento tem um terminal também, e a gente vai usar ele direto, tá? Então já clica aqui sim para ele adicionar na variável de ambiente. Aqui tem uma pergunta que ele está fazendo se você quer criar um atalho na área de trabalho automaticamente. Você pode fazer isso, mas não sei se é tão necessário, porque você pode acessar simplesmente clicando na sua barrinha do Windows aí, e procurando o programa PyCharm, né? Quando ele estiver instalado ele vai aparecer PyCharm, ele apareceria aqui. O meu está aparecendo no arquivo de instalação, mas o seu já apareceria instalado. Então não sei se há necessidade de adicionar na área de trabalho não, mas se quiser pode adicionar, tá? O resto não precisa, né? Ele está te fornecendo aqui uma opçãozinha para você abrir as pastas normais como projetos. No Python a gente não tem muito problema com isso, mas vamos selecionar, vamos selecionar por via das dúvidas. E as associações dos arquivos .py, ou seja, arquivos que têm extensão .py, que são arquivos Python, você vai entender futuramente também como funciona. Você pode criar associações aqui, a gente não vai criar não, vai deixar automatizado para quando nós formos criar arquivos Python, nós mesmos vamos informar que são arquivos Python, tá? Então não precisa. Clicando em avançar, vai perguntar qual passo você quer selecionar, instalar, pode deixar na JetBrains mesmo e clicar em install. Beleza? Agora é só esperar que ele vai finalizar a instalação do nosso amigo PyCharm, que vai ser nosso companheiro aí de longa jornada, tá bom? Se prepara porque esse cara aqui vai ser seu companheiro de longa jornada se você realmente quiser ser um programador Python. Show? Eu vou dar pausa no vídeo aqui e assim que estiver finalizando a instalação eu retomo. Muito bem, instalação quase finalizada. Finalizando a extração de alguns módulos. E nós vamos finalmente concluir. Ele está perguntando se você quer reiniciar agora a sua máquina, seu computador, ou mais tarde. Óbvio que eu vou colocar mais tarde, porque senão eu vou ter que parar de gravar e começar tudo do zero. Então vamos colocar aqui, eu quero reiniciar manualmente mais tarde. Posso dar o finish e muito bem. Agora já tenho tanto a linguagem Python com o interpretador Python, quanto a IDE, a interface de desenvolvimento. Vamos abrir a interface de desenvolvimento, clicando no botão do Windows e digitando PyCharm. Olha quem apareceu aqui, olha que bonitinho, PyCharm, aplicativo, tá? Lembrando, não é o .exe, esse aqui é o instalador, é esse aqui, beleza? Cliquei e vai iniciar o carregamento aqui da minha IDE PyCharm. Como eu tenho dois monitores, apareceu na outra tela. Ele está perguntando se eu quero importar os arquivos que estavam os arquivos de configuração da minha instalação anterior, né? Como eu tinha uma outra, está perguntando isso. E não, eu não quero. Então eu vou clicar em Do Not Import Settings e dar o OK. Beleza? Então a gente vai, a partir daqui, ter o nosso PyCharm iniciado, ok? Essa telinha aqui é a de boas-vindas. Você pode clicar em New Project.
E ele já vai te perguntar, bom, o que você quer? Você quer criar um projeto Python puro ou Django, né? Que é uma biblioteca, um framework de desenvolvimento Python, que futuramente você vai aprender também. Talvez até aqui no canal a gente vai ter um curso gratuito completo de Django também. Mas por enquanto só Pure Python, beleza? Você pode dar um nome para esse projeto, então a gente pode colocar esse projeto como Primeiros Passos, ok? Primeiros Passos em Python. Você pode selecionar o local, eu vou deixar nesse mesmo que vem como padrão, você pode colocar outro se você quiser, fica ao seu critério. Tá? E a versão do Python que a gente vai usar, a gente pode selecionar aqui. No meu caso, como eu tenho algumas versões do Python instalada, né, eu tinha 3.9, agora eu tenho a 3.10, eu posso selecionar. Aqui eu quero. Nesse caso, vamos continuar com a 3.10 que é padrão. Talvez se você só tiver uma, você não vai ter essa opçãozinha aparecendo para você. Mas é isso, beleza? Então a gente pode selecionar tudo certinho e clicar em Create. Então eu vou arrastar minha telinha aqui. Tá criando o meu ambiente virtual. No meu segundo monitor, tá? Você não vai estar vendo aí por enquanto. Mas é isso, quando ele termina de carregar, ele abre essa tela aqui. Então abrindo essa tela, nós temos o projeto criado, beleza? Não se assusta, tá? Primeiro contato que você tiver com a IDE, talvez você tome um sustinho aí, acho que ele tem muita coisa, você não tá entendendo nada, tá perdido, né? Enquanto essas barrinhas aqui de baixo estiverem sendo carregadas, é porque ainda tá criando e configurando seus arquivos. Mas você não precisa se preocupar com nada daqui. Inclusive você pode até minimizar, ó, essa pastinha .venv, você pode minimizar, porque isso aqui é uma pasta de ambiente virtual do Python que a gente não vai mexer agora, tá? A gente vai criar um arquivo aqui dentro. Você vê a diferença, se você acompanhou lá a parte de configuração do Jupyter Notebook, você viu que em 2 minutos você já podia começar a desenvolver em Python, né? Aqui a gente tá mó tempão, tá mais de 10 minutos e ainda nem começou a desenvolver. A gente nem tem onde digitar os códigos Python ainda. Mas é isso, a partir do momento que você tem isso aqui pronto, você pode clicar com o botão direito em cima do seu projeto aqui, ó, e clicar em New Python File, tá? New Python File. Vai perguntar o nome, a gente pode colocar, sei lá, aula 1. Não é aula 1, né? É configurações, acho. Configurações. E aí, como é um arquivo Python, não precisa colocar .py, beleza? Se fosse um arquivo normal, aí eu colocaria .py para ele entender que é um arquivo Python. Mas como não é é só clicar assim. Show? Então tá aqui nosso arquivo configurações. Muito bem. E agora sim nós podemos iniciar, programar em Python. Show? Eu vou colocar aqui o comandinho básico que eu sempre coloco, né? Print, para imprimir alguma coisa no console. A frase que eu sempre coloco, que não é Hello World, a frase que eu coloco é por isso que eu só fecho com robô. Beleza? Então, olha só que interessante. A partir do momento que eu tenho um comando em Python, eu posso executar, diferente lá do Jupyter Notebook, que era só apertar Ctrl Enter. Aqui a gente tem que clicar com o botão direito e clicar em Run, nome do arquivo. Tem várias formas de executar o arquivo, tá? Você pode fazer desse jeito, ou você pode clicar direto no arquivo com o botão direito e clicar em Run, ou nesse playzinho que tem aqui em cima, desde que ele esteja aqui, ó, tá vendo onde está Current File? Desde que aqui esteja o arquivo que você quer executar. Aqui não tem, tá como Current File, que é o arquivo que está aberto aqui, certo? Então ele teoricamente tem que entender que é o arquivo que está aberto. Vamos dar um playzinho aqui para ver o que acontece. E ele já executou pra gente aqui, ó. Tá bom? E agora que você vai entender, a partir de agora que você vai entender como que funciona tudo isso, né? O que acontece nos bastidores do seu computador quando você dá um comando, escreve um código em Python e executa, ou clicando nesse playzinho aqui, ou clicando com o botão direito no arquivo, clicando em Run, ou clicando direto no arquivo, né, ao invés de dentro da folha do arquivo, no caso, clicando direto no arquivo e clicando em Run. Você vai entender também como que ele o que acontece nos bastidores aqui. E é importante, tá? Sei que você, como um programador novo aí, iniciante, você tá doido para meter a mão na massa e escrever códigos avançados e futuristas, robustos, igual os que eu ensino no meu curso avançado de Python, ou que você viu apresentando no meu canal pessoal, né? Não no canal aqui da Labs, no meu canal Felipe Matos. Você talvez esteja um pouco ansioso, mas assim, já te avisando, tá? Se você quer ser um programador Python bem sucedido
que ganha 20 mil, 30 mil por mês, trabalhando, por exemplo, para uma empresa gringa, né, que vai te pagar ali 8 mil dólares como um sênior, ou 5 mil dólares como um pleno, ou 3 mil dólares como um júnior. Se você quiser ganhar salários altos em Python, trabalhar nas melhores empresas em Python, você precisa não apenas saber programar em Python, mas você precisa saber um pouco dos conceitos e dos fundamentos do que acontece por trás da linguagem Python. Tá? E é por isso que eu vou te explicar aqui como funciona o processo de interpretação da linguagem Python por parte do seu computador. Independente se aqui, usando uma IDE, que é o PyCharmzão que a gente está usando aqui, ó, essa telona preta bonitona, isso aqui é a IDE. A linguagem Python a gente instalou, né, dentro do nosso computador. Você lembra que a gente até abriu um terminalzinho preto lá, né, aquela telinha preta para a gente fazer uns testes para ver se realmente estava instalada. E sim, está instalado, está sendo interpretado e está tudo certo. Só que você tem que entender como funciona. Tá? Então, para você entender como funciona, você tem que entender 4 conceitos simples. O primeiro conceito é código-fonte. O segundo conceito é bytecode. O terceiro conceito é máquina virtual Python, ou PVM, né? Python Virtual Machine. Na verdade, esses 3 conceitos são os principais. Tem um quarto conceito, mas eu não vou te apresentar aqui porque pode te confundir sua cabeça. Lá no meu curso de Python avançado, eu ensino isso no módulo bônus, onde eu ensino você a se preparar para passar nas vagas que pagam até 20 mil por mês. Lá eu ensino esse quarto conceito, aqui eu não vou ensinar, beleza? Mas primeiro você precisa entender esses 3 aqui, tá? Então, código-fonte é quando você digita um comando na linguagem Python. Então, isso aqui, ó, print, isso aqui é um código-fonte, tá? Óbvio que em projetos robustos vai ter milhares de linhas, milhares de arquivos, centenas de linhas, centenas de arquivos, ok? Isso aqui é muito simples para nós humanos. Se você sabe que o comando print faz ele imprimir aqui embaixo, ó, no console, o texto que você colocar aqui dentro, né? Se eu executar ele imprime, né? Ah, mas aí eu posso colocar uma variável. Depois eu vou te explicar como funciona a variável, tá? Descansa, calma, que eu vou te explicar. Variável 1, meu primeiro texto. Variável 2, meu segundo texto. E aí eu pego aqui e junto os dois. Variável 1 mais variável 2. Eu vou lá e executo. Olha só. Meu primeiro texto, meu segundo texto, junto, sem espaço, porque eu não coloquei um espacinho aqui no meio. Deixa eu colocar um espacinho aqui, ok. Então, olha só que interessante. Isso aqui é um código fonte, tá? Independente, você não precisa entender o que eu estou fazendo aqui. Só precisa entender, por enquanto, que isso aqui é um código fonte. São instruções na linguagem Python que, por algum motivo, o meu computador entende e obedece, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, número 1 e colocar aqui um número aleatório, número 2, número 2, e recebe outro número aleatório e mandar somar os dois e imprimir para mim, né? Número 1 mais número 2, e executar esse código, o que acontece aqui embaixo? Ele me dá a soma desses dois números. Ou seja, você não precisa entender o que é cada coisa dessa aqui, depois você vai entender tudo. Você vai entender os tipos de dados, você vai entender o que é uma variável, você vai entender o que são os comandos, enfim. Mas o que você precisa entender agora é que isso aqui é um código-fonte Python. E o código-fonte Python, por algum motivo, o meu computador consegue entender e obedecer a instrução que eu estou passando para ele. Eu estou pedindo para ele somar dois números e por algum motivo ele sabe que quando eu faço isso aqui desse jeito, eu estou pedindo para ele somar e me mostrar aqui o resultado. Como raios ele sabe disso? Ele sabe disso por causa do processo de interpretação ou de compilação. Tá? Então, no caso do Python, ela é uma linguagem tanto compilada quanto interpretada. Se te perguntarem numa entrevista de Python, ou uma vaga, ou qualquer momento na faculdade, qualquer coisa, Python é interpretado ou compilado? É os dois. Tá? Sempre vai responder que é os dois. Por quê? Existe o processo de compilação e existe o processo de interpretação dentro do fluxo que faz um código-fonte ser entendido pela sua máquina. Tá? E como que funciona isso? O código-fonte ele é convertido num outro tipo de código. Seu código Python
ele é convertido em outro tipo de código, que é o bytecode, que é esse cara aqui, ó, bytecode. Eu vou te mostrar como é um bytecode aqui, tá? Você não precisa saber fazer isso, é só para te mostrar como é um bytecode. Talvez você nunca tenha visto um bytecode na sua vida, eu vou te mostrar agora. Vamos simplificar aqui, vamos trazer um código fonte simplesinho, ó. De novo, print, né? É por isso que eu só fecho com o robô. Você sabe aqui, ó, que se eu der um executar, ele vai imprimir esse texto aqui para mim. Só que antes do computador interpretar isso aqui foi convertido num bytecode que é isso aqui, ó. Vou colar aqui para você ver. Olha lá, isso aqui é um bytecode. Ou seja, olha a diferença da simplicidade dessa estrutura para essa estrutura. Então, olha só. Isso aqui é convertido nisso aqui. E isso aqui é o que é interpretado pela máquina virtual Python que a gente instalou. Lembra quando a gente baixou lá, instalou a máquina virtual Python? A gente até abriu para ver se estava realmente funcionando. Então, a máquina não interpreta diretamente o comando Python. A máquina virtual Python interpreta o bytecode, tá? Que é o resultado da conversão disso aqui. Então, imagina, se para escrever uma frasezinha simples dessa aqui no seu console, você precisasse digitar tudo isso nessa estrutura. Ia ser chatão, né? Então é por isso que a linguagem Python é tão poderosa, porque ela simplifica o processo de escrita de código-fonte. Para nós humanos que trabalhamos nessa camada aqui, ó, dando instruções para computadores através de instruções de código, né, no caso, de código-fonte, a gente não precisa se preocupar com bytecode. A máquina virtual Python, né, vai fazer a interpretação do bytecode, que é a conversão desse comando aqui, e de todos os outros comandos de Python, todos os outros comandos em Python que a gente vai aprender a escrever. Beleza? Então, é assim que funciona, né? Isso aqui é convertido em bytecode e o bytecode é interpretado pela máquina virtual, que converte em outra linguagem, tá? Ela converte numa linguagem de mais baixo nível ainda, né? De linguagem de máquina, você já deve ter ouvido falar. É uma linguagem que, inclusive, ela é adaptada para o seu computador especificamente, né? Se estiver rodando no seu computador. Se estiver rodando no servidor, é para a arquitetura do servidor. Existem formas de a gente manipular esses ambientes, né? Mas isso aí é avançado aí no futuro. Beleza? Então, por enquanto, você só precisa entender que é assim que funciona o processo de interpretação de uma linguagem de programação e principalmente da linguagem Python. Então, ela é tanto compilada quanto interpretada porque existe, né, a compilação disso aqui para bytecode, mas ao mesmo tempo é um bytecode que não é uma linguagem interpretada diretamente pelo seu computador, e sim pela máquina virtual Python que você instalou para interpretar o seu código Python. Sacou? Então, é assim que funciona. Beleza? Então, por enquanto é isso que você precisa saber e agora você já está apto a começar a desenvolver em Python, a aprender os primeiros comandos de lógica de programação em Python para que a gente combine certos cenários, certos comandos para atingirmos soluções específicas, fazermos cálculos específicos, chegarmos em objetivos específicos e você aprender a ser um programador Python. Vem comigo e vamos nessa.